A Ferrari estaria em crise? Não estaria em crise? Vamos botar a imagem na tela aqui? Olha que lindo esse lance de fotos para publicidades, né? Não é inteligência artificial, tá? Isso aqui é um ensaio publicitário da Ferrari. Vasser, responsável pela contratação de Hamilton, a quem Hamilton diz, inclusive, se eu não tivesse o Vasser lá, talvez não estivesse na Ferrari. O que disseram incomodou aí a torcida tifosi. Os tifosi não gostaram disso, onde já se viu alguém gostar menos da Ferrari e mais de um gestor, né? E Leclerc, que olha o jardim do vizinho e pensa que pode ser um lugar mais verde. Vamos pensar aqui. Você consegue imaginar? Caixa de comentários pode responder aqui. Você consegue imaginar o Leclerc em outra equipe? Fora da Ferrari? Porque eu não consigo. Eu acho que o Leclerc, como o Jean Alesi, o Alesi correu em outras equipes, mas é um cara que tem a cara da Ferrari. Ele é o espírito Ferrari, do começo ao fim. No que há de bom e no que há de ruim, né? Então eu não sei se eu consigo ver, apesar dessa semana ter boatos circulando aí de que o Leclerc poderia ser uma opção para Mercedes, se o Russell resolver cantar na freguesia da Aston Martin, incomodado com eventual indecisão da Mercedes, porque a Mercedes vai segurar o quanto puder, que ela pode, né, para saber se pode ter o Verstappen no ano que vem. E o Verstappen vai segurar o quanto puder, e alguns dizem, e eu não tiro razão, que o Verstappen não vai assinar com ninguém no ano que vem, porque ele já está assinado com a Red Bull. Corre o ano que vem, vê qual vê para que lado vão as coisas, porque você não sabe, vai que a Audi vem com um motor que é um canhão, vai que a Red Bull Powertrains acerta, vai que, sei lá, a resposta é a Ferrari, não é verdade? Então, numa dessas, você não sabe para que lado vão as coisas. Então, o Verstappen pode segurar as cartas aqui, né? E esperar para ver como as coisas caem. Só que o Russell não. Porque o Russell não tem contrato. O Leclerc, por sua vez, pode assinar cláusulas e travas contratuais para sair fora, que a gente não sabe quais são. Então, apesar de ser uma silly season bem menor do que a do ano passado, a verdade é que uma eventual crise da Ferrari e o Leclerc pensando em cair fora poderia ter repercussões sísmicas, né, de terremoto grandes no mercado de pilotos. Mas, acima do Leclerc pensando em sair ou não, temos a especulação em torno da queda de Fred Vasseur. Dois jornais sérios da Itália, La Gazzetta dello Sport e o Corriere della Sera, são jornais grandes, publicando no mesmo dia notícias a respeito de críticas pesadas ao Vasseur e de que a Ferrari estaria, por meio de John Elkann, né, que é o dono da porra toda, conversando com pessoas. Um nome seria Horner, outro nome seria, como é que chama? Oliver Oakes, aquele cara que era chefão na Alpine. E falam agora, e olha como não existe coincidência, no nome do cara que me foge agora, que é o team principal da Ferrari no WEC, que ganhou hoje com o outro carro, né, da equipe que não é, mas é também, né? Porque quem opera mesmo é a F-Corse, né? Então tem um cara da Ferrari lá dentro, mas enfim, as entidades se confundem ali. E aí, se alguém lembrar aí, pode escrever. Esse cara seria a resposta. O que eu acho? Me perguntaram isso ontem no casamento que eu tava. Que seria a solução para a Ferrari? Ferrari trocou o corpo técnico. Trocou a gestão. Porque trocou o corpo técnico por quê? Primeiro que o diretor técnico, o team principal, era lá o Binotto em 2022. Saiu. Aí veio o Henrique Cardilli. Saiu. Aí veio com o Hamilton da Mercedes o Louis Serrat. Então teve uma série de mudanças. Esse carro de agora ainda é gestão Cardilli, que agora está na Aston Martin. Nisso, vem o Louis Serrat. Há uma grande mudança de regulamento no ano que vem. Saiu o Sainz, veio o Hamilton. Contratou uma série de outras pessoas de nomes que a gente não chega a conhecer. E no ano que vem, você tem o desafio que é para todo mundo, grande, de motor e carro. Será que trocar o Vasseur é a resposta? Ou seria uma solução extremada de time de futebol brasileiro? Eu não acho que a resposta é o Vasseur. Ele parece ter um approach bem honesto das coisas, ele parece ter uma visão bem clara, melhor que a do Binotto, na minha opinião, de para onde as coisas vão e para onde as coisas precisam ir. Ele sempre foi muito honesto. Não, a gente está longe onde a gente queria estar, estamos colocando as coisas no lugar e etc. E ele é bem duro com ele mesmo na hora de falar das coisas. Então, assim, eu não acho que a solução é... Depois guarda aí o Lucas Monteiro perguntando da minha condição etílica ontem. Eu não acho que a solução seja trocar o Vasseur, na minha modesta opinião. Não é um caso crônico como era o Binotto no final de 2022,
que você precisava até trocar para levantar a moral da tropa. A resposta da moral da tropa na Ferrari no momento, e acho que inclusive mostra como o Vasseur não perdeu o famoso vestiário que eles falam no futebol, né? Quando o técnico já perdeu o elenco, né? Não tem mais controle, não tem mais autoridade, são os pitstops da Ferrari. Da onde esse cara tirou isso, então? Tudo que eu falo aqui, normalmente eu baseio em opiniões mais autorizadas de gente que a gente respeita, né? No caso, o Jonathan Whitley, que hoje é o diretor esportivo e de operação de corrida, né, da Sauber, diz que o pit stop reflete a moral dos mecânicos. Se tá tudo, se a coisa tá azeitada, se o time tá jogando bem, se não tá todo mundo um apontando o dedo pro outro, culpando, se as coisas estão funcionando bonitinho na garagem, os pit stops refletem isso. E a Ferrari está parando muito bem nos boxes, inclusive o ano inteiro. A Sauber começou a parar bem. A Sauber, se você for lembrar do ano passado, fazia pit stops de 22, 45 segundos, lembra? A média de pit stop na Sauber nas primeiras 6 corridas do ano passado era um horror. Parecia que estava na Fórmula 1 de 1950, né? E agora tá fazendo aí, virou, mexeu, ganha o prêmio de melhor pit stop com o Bortoleto, com o Hülkenberg 2.2, 2.1 e etc. Então, se isso é um indicativo, quem fala isso, repito, não é o Rodrigo, é o Jonathan Whitley, então a Ferrari, o vestiário não abandonou o Vasseur. E o Hamilton fez uma defesa enfática ao Vasseur. O Leclerc já está há mais tempo, né? O Leclerc está lá desde 2019, então já pode estar mais cansado de como a banda toca. E o Leclerc está indo para o seu terceiro chefe. Porque o Leclerc era jovem piloto da Ferrari na gestão Sergio Marchionne e Maurizio Arrivabene. E ele correu na Alfa Romeo, que já era chefe dele. Aí veio o Binotto e agora veio o Vasseur. Então o cara já pode estar na terceira de tipo, não vai mudar, né? Então ele já pode estar com menos paciência. E se você vê as conversas de rádio do Leclerc com a Ferrari, ele já tá mais, tipo, pé na porta, tipo, nada muda, como é que é, nada acontece, feijoada, como diria o famoso meme, né? Mas eu acho, repito, para encerrar o raciocínio, que a resposta não é tirar o Fred Vasseur. Eu acho que a resposta é esperar, tentar azeitar a operação, tentar seguir sendo mais racional. As coisas estão funcionando mais ou menos bem. E ver como vem aí a atualização da caixa de câmbio, que pula uma corrida na Áustria, já será em Silverstone. Vamos ver como as coisas vão. De repente, redevolve o carro para os trilhos. E também, nós estamos falando de um ano que já foi, né? Vamos ver como que vem em 2026. Porque você vai mudar agora. Você muda o chefe agora. Você não vai refletir no carro de 2026, que já está, tipo, adiantado a essa altura na construção. A maior parte dos estudos já estão acontecendo a pleno vapor. Tanto que o Newey mesmo falou, eu já vou chegar com 3 meses de atraso. Então não tem tanta coisa para mudar assim, né? E não vai ser o chefe, porque o chefe não opina na área técnica, ele manda nos técnicos, é claro. Mas mudar agora parece muito abortar a decolagem, depois de já ter ganho bastante velocidade. Agora vai, agora foi, né? Então, na minha opinião modesta aqui, não parece ser o caso. Talvez possa ser, se cair o Vasseur, na minha opinião, pode ser o John Elkann tentando salvar o couro dele, tipo, mas, tá vendo? Tem que trocar, né? Porque mesmo ele sendo dono da porra toda, ele tem que dar respostas a acionistas, né? Embora ele seja o controlador, tem outros parceiros ali. Então, patrocinadores, etc e tal. E a própria Fórmula 1, que quer ver a Ferrari bem.